babá desses queridos essa noite. Nossa amiga foi viajar, aqui nossa vizinha de frente pediu pra eu vir dar uma olhadinha nessas belezinhas, né? Luma e Chico. Chico gosta de mim agora, tava até agora no meu colo, vou colocar um vídeo depois pra vocês. Eu gravei dele no meu colo, latia pra mim horrores. E agora, ó, tá até comendo na minha frente. Luma tá desconfiada, mas ela é a mais fofinha, ela é uma querida. Eu estou aqui com eles. Ai, gente, eu amo cachorro, meu Deus do céu. O que vocês estão brincando, vocês dois? O que vocês estão causando, vocês dois? O que vocês estão causando, vocês dois? Você é o mais causadeiro, né? Tem que ser macho. Olha pra mim. Olha pra cá. Olha pra cá, senhor Chico. Olha pra cá, senhor Chico. O senhor causa demais, hein, com a sua irmã. Olha lá. Olha lá. Luma. Olha lá. Olha lá. Eu, hein? E bom dia pra essa galera que já acordou animada. Olha lá. Olha lá. E meu Deus, vocês dois. Estamos passeando em mais um dia. E olha só, o déménagement finalmente passou, como sabemos. Porque tem essa pilha de neve, que inclusive me obrigará. Paloma, não dá pra passar por aí. A passar pelo outro lado, gente. Eu ouvi também da minha janela o déneigement. Mas olha, fica assim. E aí depois vem um caminhãozinho retirando esse blocão de neve. Vamos passar pela rua. E é isso. Aquele frio maluco já passou um pouco. Ainda tá bem frio, tá menos 12 hoje. Mas aquele frio de menos 28, né? Que fez o dia mais frio do ano, que eu achei que ia ser muito pior. Eu achei que ia ser uma coisa maluca, de menos 35, menos 40, pelo que estavam falando. Foi menos 28 aqui em Montreal. Nevou bastante, mas menos do que em Toronto, por exemplo. Mas vida que segue. Então estamos aqui, ó, cheios de neve. E bora pra mais um passeio semanal. Na verdade, diário, né? Vocês perceberam que eu tô bem sumidinho essa semana. Eu não gravei nada da minha rotina, porque não teve rotina, tá? Simplesmente não fui na academia, estudei o mínimo possível, né? O mínimo necessário, na verdade. Eu li os textos que eu tinha que ler pra amanhã na aula, mas eu tô essa semana bem desanimado. Tô bem borocochosinho, com todas as questões que eu levantei no último vídeo. Sabe, quando você percebe que você tá numa crise assim de identidade, e tem muita coisa que não faz sentido. Vamos lá cortar aqui, porque minha cria fez necessidade sem que limpar. Um segundo. Voltei. E eu tava admirando aqui a natureza, gente. Olha esse montinho. Já viram tanto eu ali correndo com a Paloma. Aqui, olha. Tudo cheio de neve. E isso me leva pra reflexão de que, cara, como a natureza muda, né? E como nós mudamos também. Só que é um processo muito doloroso, assim. Assim como as árvores vão perder as folhas, né? Claro, elas não sentem dor. Mas pra nós, esse processo de perder as folhas, que a gente demorou tanto pra amadurecer, né? Pra cultivar algumas ideias. E a gente achou que essa árvore fosse nutrir e dar ótimos frutos. E quando você percebe que não, pra nós humanos, essa é uma coisa muito dolorosa, assim. Eu tô nesse processo de enterrar a filosofia, de luto. De entender que eu gosto, mas talvez não profissionalmente, não pra trabalhar com isso. E eu acho que é importante ver esse luto, entre aspas, porque é só assim que algo novo pode nascer, sabe? É a partir disso que algo novo pode nascer, entender que a vida é feita de ciclos, que eu sou muito novo e que tá tudo bem, né? Tipo, eu vi, talvez não tenha vencido, mas definitivamente eu vi, entendeu? Então eu experimentei, eu fiz o meu melhor, eu fui o melhor que eu pude nessa minha versão. E como muitos amigos com quem eu conversei falaram comigo, e esse vídeo também é um agradecimento a todo mundo que me escutou, que tem me escutado ultimamente, com várias opiniões diferentes e que me dão um arcabouço pra refletir sobre qual decisão eu devo tomar, pra nutrir isso dentro de mim, ao ponto de poder externalizar isso em forma de uma decisão, seja ela qual for.
Mas muitas pessoas me disseram que eu mudei de país e que eu tô em um país que tem outras demandas, que tem uma outra sociedade, que tem uma outra vida. E nada mais justo do que eu tentar me adaptar a essa sociedade, sabe? Também não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Às vezes você precisa ser um pouco do que o país precisa que você seja, quando você é imigrante, né? E não exatamente o que você quer ser. Claro, você não vai fazer uma coisa que você odeia, mas você tem que ter um contraponto, né? Enfim, das mil coisas que você precisa fazer pra vencer na vida e pra ser, tipo, a melhor pessoa que você quer ser. Então, eu acho que eu tô nesse momento, assim, de entender as minhas dificuldades, de entender os meus pontos fortes, de considerar, por exemplo, áreas que eu nunca considerei. E aos poucos vai se formando, na verdade, uma ideia na minha cabeça. Quem viu os comentários ali do último vídeo já vai ter mais ou menos estabelecido, vai saber o spoiler mais ou menos. Eu não quero dizer nada, contar nada assim aqui, porque fica muito solto, né? Então, e como vocês perceberam, eu sou uma pessoa relativamente... Nossa, quanta neve, meu Deus. Calma, minha filha. Eu sou uma pessoa relativamente volátil. Mas isso faz parte de mim. Também acho que eu tenho que aceitar isso. De que eu sou uma pessoa que muda de ideia e que tá tudo bem, sabe? Isso é quem eu sou, isso é quem eu sempre fui. E isso é quem eu sempre vou ser. Não posso exigir ser algo que eu não sou, né? Porque eu não vou conseguir. Isso só vai gerar sofrimento, isso só vai gerar... Vamos pela calçada, vem? Isso só vai gerar mais sofrimento. Então, acolher esse lado de mim e ser também um pouco indulgente, coisa que normalmente eu sou com as pessoas, eu sou com os meus amigos, mas às vezes eu não sou comigo mesmo, né? E eu sou muito duro, e eu acho que eu tenho que ter decisões, não posso me arrepender das coisas, porque as coisas são muito ferro e fogo. E, gente, a vida, ela é uma só. E tem tanta coisa legal pra se fazer, tem tantas profissões que eu nem imaginava que existiam, sabe? E agora, com 29 anos, eu descobri um mundo todo diferente e eu quero conhecer mais esse mundo, eu quero explorar mais esse mundo. Então eu não posso me privar disso, não é justo comigo mesmo, né? Então, só que é isso, eu tô externalizando isso pra vocês também como forma de conversar comigo mesmo, né? Porque pra quem tá olhando aqui na rua, eu sou uma pessoa absolutamente maluca conversando comigo mesmo, né? Mas eu acho que é uma forma também de fazer sentido das coisas e de não me justificar, mas de entender os meus próprios sentimentos. Eu não sei o porquê comecei a falar sobre isso, mas eu achei que seria legal trazer isso pro canal. E é isso. Então, semana esquisita, semana um pouco com o caminhão passando no fundo. Que maravilha. Uma semana esquisita, mas que finalmente ela tem sido uma semana importante, introspectiva. Mais pra mim mesmo, que eu foquei menos em ser produtivo e mais em cuidar, me acolher, né? Então, isso também é importante mostrar aqui no canal, esses altos e baixos, essas idas e vindas e essas recalculações, esses recálculos de rota que são necessários e fazem parte da vida imigrante, né? Déjà regardé mes vlogs sur YouTube? Je savais même pas que tu faisais des vlogs sur YouTube. Tu savais pas? Non. Est-ce que tu fais te... Bom dia, web amigos. Bom dia não, né? Boa tarde. Já é quase 2h30 da tarde. Eu tô voltando pra casa. Como vocês podem ver, está um solzinho de geladeira.
porque tá -20 agora. Tô voltando da aula. Hoje foi meu dia de faculdade. E acabei almoçando com a Carol também. E o marido dela, foi muito bom. Fofocamos um pouquinho. E eu vim contar pra vocês de ontem, que vocês me viram reclamando sobre a minha vida, né? Fazendo um desabafo aqui. E aí, quando eu cheguei em casa, um amigo meu me mandou uma mensagem dizendo que ele tinha uma oferta imperdível, que era um ingresso pra assistir Macbeth. E daí eu achei que era o universo me dizendo que eu precisava espairecer um pouco, precisava fazer alguma outra coisa. Sair um pouco de casa, né? E ainda mais que era de graça. Fui, não gostei. Mas, gente, sério, a peça, ela era num francês quebecois, muito quebecois, muito antigo. Eles estavam dando uma forçada, assim, entendeu? Então tava meio incompreensível. Não tava entendendo direito. O que me contenta é que o meu amigo quebecois também não tava entendendo. Então, o problema não era a minha compreensão do francês. Mas o público no final também não aplaudiu muito. Coisa que o meu amigo me disse que não é comum, sabe? Então mostra que o público não gostou muito. Não sei, achei uma montagem esquisita. Eu nunca tinha assistido Macbeth, né? Que é uma das peças mais clássicas do Shakespeare. Mas é isso. Não gostei muito da montagem, mas foi de graça. Foi gostoso. Ver arte é muito bom. E hoje eu consegui ir pra aula um pouco mais calmo, mais focado. Foi uma aula boa, eu participei bastante. E no final dela, eu fui conversar com o meu orientador, porque a gente tinha umas coisas pra resolver. E eu acabei tocando no assunto de que eu tinha que falar com ele sobre algumas inquietações. E ele me falou, não, vamos falar sobre isso, não hoje, que eu não tô muito bem. E aí a gente teve um momento super legal, gente, eu adoro o meu orientador, sabe? Eu ficaria no doutorado só pra continuar trabalhando com esse homem. A gente teve um momento muito legal, eu falei pra ele que ele precisa se cuidar, porque ele tava com uma cara de cansado, assim, e ele acumula muitas funções, o homem. É viciado em trabalhar, então foi legal. E ele é muito legal, mas eu não sei se é o suficiente pra me deixar na área. Enfim, tô chegando em casa, tenho uma aula pra dar agora à tarde. Depois eu vou descansar um pouquinho, tinha que levar a Paloma pra passear, mas eu tô muito cansado. Quando eu saio de casa assim, eu não tenho costume, eu fico podre. Então eu vou dar uma descansada. Talvez eu leve ela à noite. E aí à noite tenho mais aula pra dar também. Vamos lá, né? Ainda bem que hoje é quinta-feira, gente. Graças a Deus. Amanhã eu tenho rolê na casa de um colega de doutorado. Vai ter uma galera lá, inclusive a Carro. E vai ser ótimo também pra bater papo e espairecer um pouco. Bom dia, meu povo. Bora botar um cropped e reagir, né? Eu fiz isso hoje. Estou fazendo isso nesse momento. Não estou de cropped, mas essa blusa, ela tá quase tão curta em mim que ela tá quase um cropped. Então, a analogia serve. Agora são 9h30, eu reagi muito tarde. Mas antes tarde do que nunca, né? Hoje eu sinto que eu estou melhor, que eu estou mais estável, assim, nos meus pensamentos. Porque essa semana foi uma semana emocionalmente carregada. Vocês acompanharam uma vibe ali, né? Uns desabafos no meio dela. Mas tive, como eu falei pra vocês, tive conversas muito frutíferas com muitas pessoas. E eu sinto que meus pensamentos, eles estão se alinhando pra algum lugar, sabe? Ontem eu falei pra vocês que tive aula na faculdade. E pela primeira vez eu senti assim, gosto de estar aqui, mas talvez eu não queira estar aqui para sempre, né? Então acho que as coisas estão se encaminhando em alguma direção, né? E a gente sabe qual direção que é essa. Talvez vocês vão ouvir a Paloma batendo a patinha e comendo, tadinha. Eu tinha gravado outro vídeo, que no final das contas eu não gostei pra vocês. Antes de dar comida pra ela, e ela tava me encarando, assim, de um jeito muito, né, feroz, tipo, vai botar comida pra mim. E
Então eu já botei comida pra ela antes de começar a gravar de novo. E talvez vocês vão ouvir ela andando por aí, agora ela tá aqui, porque ela ouviu falando o nome dela, ela veio pra perto de mim, aí depois ela vai na ração dela. É isso, né? Vida de pai de pet faz parte. Então, assim, gente, é, eu nunca contei, então, eu acho que eu nunca comentei desse meu lado, vocês não conhecem esse meu lado, jovem místico, tá? Porque isso tem a ver com o assunto que eu quero desenvolver. Mas, inclusive, eu tenho tatuagem de tarô, né? Então, eu abro cartas de tarô faz muitos e muitos anos, acho que faz mais de 6 anos que eu abro tarô. E toda semana eu tiro cartas ali. E essa semana é engraçado porque a carta que apareceu é o Rei de Ouros. E o Rei de Ouros, ele tá muito associado com estabilidade, com saúde, né, boa saúde, com boas condições materiais. O naipe de Ouros, ele tá muito ligado ao plano físico, ao plano material. E o rei é a representação máxima desse, né? Tipo, é desse naipe. Ele é a elevação máxima. E é engraçado pensar no cenário das coisas que estão acontecendo, né? Porque, assim, apesar da minha cabeça tá a mente do palhaço, né? Tá, tipo, bagaçada. Por outro lado, as coisas estão muito boas, assim, na nossa vida aqui. Tipo, eu realmente acho que a gente tem que olhar, mesmo quando parece que as coisas não estão alinhadas, a gente tem que olhar e reconhecer as coisas que estão funcionando, né? Porque querendo ou não, por mais que eu queira sair do doutorado, tá tudo indo bem, né? Eu sou um bom aluno, tipo, meu orientador gosta de mim, nossa relação é ótima. Então, sabe, economicamente também a gente tá conseguindo ali pagar as coisas que a gente precisa pagar. A gente fez um rebuliço no nosso cartão no Natal, né, no Boxing Day. E hoje, por exemplo, eu consegui fechar a minha fatura. Então, agora a gente vai se concentrar em fechar a fatura do Rafa. E vai dar tudo certo, sabe? Acho que semana que vem a gente consegue já fazer isso. Aí já vou pagar a universidade. Então, assim, de uma certa forma, o Rei de Ouros está presente, sabe? E é hora de olhar para essas coisas. Só que, por outro lado, a outra carta que apareceu, né, que é um conselho que eu tiro do oráculo, é sempre alguma frase. E a frase dessa semana era Don't let your past hold you back. Né? Então, não deixe seu passado te segurar, te prender, né, te estagnar. E eu sinto que é isso, não deixar que o peso, por exemplo, desses 10 anos de formação, né, 4 de graduação em letras, 2,5 de mestrado em letras, mais 3 anos de faculdade de filosofia, não deixar que isso pese mais do que as vontades e os desejos que eu tenho de mudança e de procurar um caminho que me traga justamente mais estabilidade, mais prosperidade material, né? Então, olha como as coisas assim se conectam, né? Eu não acho que o tarô seja uma coisa assim futurológica, né? Eu acho que ele serve para você pensar o momento e as possibilidades, sabe? Dentro do justamente como as cartas estão na mesa, assim, como o jogo tá acontecendo dentro da sua vida, entendendo a sua vida como um jogo. E eu acho bacana fazer essa reflexão semanalmente, porque a gente consegue justamente ver como mudou de uma semana para outra, como, sabe, a gente dá essas voltas imensas. Até porque o Rafa também abre cartas, e ele só que ele abre baralho cigano. E a carta que saiu pra mim, junto com essa combinação que eu tirei, foi a montanha. E no baralho cigano, a montanha está relacionada com desafios, com obstáculos, com um longo caminho a ser percorrido, um caminho que não é fácil, né? Escalar uma montanha nunca é fácil, mas quando você sobe, você chega lá, a vista é muito bonita. Isso tem muito a ver também com o naipe de ouros, porque é um naipe que pede paciência, sabe? É um naipe em que as coisas nunca vão chegar rápido. É muito difícil você chegar nessa estabilidade do rei de ouros, né? Justamente o caminho ele é muito tortuoso. Então, achei que as cartas tinham uma boa sinergia para esse momento que eu tô passando, né? De reavaliar a minha vida, de reavaliar as minhas propostas, é, ou melhor, as propostas que são colocadas na minha vida e entender que a vida é cíclica, né? Tipo, a vida tem esses momentos assim, a gente não vai estar bem todas as semanas, mas que também não tá tudo ruim. Também acho que às vezes quando a gente tá meio negativo, não quero usar a palavra negativa, mas quando a gente tá nesse momento meio de confusão, a gente tende a olhar as coisas com um olhar muito negativo, tipo, ai, que bosta, tá tudo horrível, meu Deus, minha vida. E não, né? Eu acho que se você entra nesse loop, esse loop pode ser muito perigoso. Então eu tento fazer esse exercício, ser mais indulgente comigo mesmo, sabe? Ter mais paciência comigo mesmo, porque se as coisas forem acontecer como eu tô pensando, vai ser um caminho muito longo. Vai ser muito complicado. Vão ter muitos desafios financeiros, muitos desafios emocionais, muitos desafios pessoais, profissionais. Mas eu acho que, quem sabe um dia esse caminho me leve justamente para esse trono do Rei de Ouros que apareceu para mim essa semana, né? Então, é... tô mais em paz comigo mesmo hoje, né? Vamos ver quanto tempo isso vai durar. Esse bilhete tem duração de 24 horas, né?
Eu vou passar meu café, eu vou pro escritório, ler um pouco, estudar um pouco. Daqui 2 semanas tem uma apresentação no doutorado para fazer. Então, independentemente de qualquer decisão que eu vá tomar, eu vou terminar o trimestre de inverno, porque, enfim, é minha última disciplina e vai ser bom fechar esse ciclo de notas, né? Não abandonar assim do nada. Então, eu vou terminar de qualquer forma. É uma matéria que eu gosto, é com o meu orientador. Então, enfim, eu vou seguir todos os requisitos. E se alguma decisão for ser tomada, vai ser tomada a partir do verão, né? A partir de maio, aqui. Então, tenho que me concentrar nisso. Não sei se eu vou ler exatamente o que eu preciso ler. Acho que eu vou ler o que eu quero ler e não o que eu preciso ler. E tá tudo bem, sabe? Amanhã, ou sei lá, segunda-feira, eu começo a estudar pra esse texto que eu preciso apresentar, né? Eu comprei o livro já. E então tá tudo certo, mas hoje eu acho que eu vou me agraciar lendo coisas que eu quero ler. E vocês já sabem o que que é. Eu vou ler sobre neurociências, eu vou ler sobre neuroanatomia, que é um assunto que eu amo, né? Estou muito pilhado pra me aproximar dessa área. Então acho que eu vou me concentrar nisso hoje, né? Ser um pouco indulgente comigo mesmo. Tenho 4 aulas para dar à tarde, então depois vou parar de estudar ali por meio-dia e meio, mais ou menos. Vou almoçar. Tenho com essas 4 aulas e depois eu vou para casa de um amigo, de um colega de doutorado. Vai ter uma galera lá, enfim, ele chamou a gente para beber, para comer alguma coisa, então eu vou para lá, passar a noite lá. Vai começar às 8 da noite, então não espero chegar em casa antes de meia-noite. E o Rafa quer fazer alguma coisa esse final de semana. Não sei o quê, mas ele não queria ficar em casa porque ele acha que eu preciso espairecer. E ele também tá bem estressado essa semana no trabalho, assim, muita demanda, muita coisa para fazer. Mas olha que lindo, assim, o Rafa tá há 5 meses, tá indo para 6 meses do trabalho dele. A gente tá pensando o que a gente vai fazer nas férias dele, então é o que eu falei. A estabilidade do Rei de Ouros, talvez ela não esteja no que a gente quer, mas já é uma estabilidade muito grande em relação ao que a gente tinha quando a gente chegou aqui, né? Então, ele estava conversando comigo ontem e a gente fez essa reflexão que vai fazer 6 meses já que ele está nesse trabalho, então ele tá um pouco estressado, muita coisa para fazer, né? Ele é uma pessoa muito eficiente, é uma pessoa muito competente, muito capaz, ele é muito dedicado, então as pessoas acabam focando tudo nele, sabe? Rafael, você pode fazer tal coisa, Rafael, isso acontece comigo também. No, né, organizador, acho que só eu existo naquele departamento, então brasileiros aqui são muito bem vistos porque a gente trabalha bem, a gente trabalha rápido, só que isso gera uma carga emocional. Então o Rafinha está um pouquinho bitolado, ontem ele estava bem cansado. Ele teve aula de francês à noite, então ele estava bem cansado. Daí eu acho que a gente vai fazer alguma coisa. Talvez a gente vai comer sushi, né? Mas, ai, sushi é tão caro aqui no final de semana, sério. De dia de semana, você paga US$ 29, mais as taxas e tal, vai dar uns 33, US$ 35. Só que de final de semana é tipo US$ 44, meu. Acho que se não for mais, tá? E aí, com taxas e troços e chips, vai dar tipo 50 conto. Então, US$ 100, eu e o Rafael, pra comer sushi, sabe? Às vezes vale mais a pena você ir num mercado asiático que eles fazem sushi, tipo, a gente mora perto de uns, já viram várias vezes aqui, e comprar com US$ 100, cara, você compra, sei lá, 20 bandejas de sushi, entendeu? Então, claro, no rodízio, eu sempre acho que o rodízio ele compensa pela variedade e não pela quantidade. Então, você pode comer mais coisas diferentes. Lá tem salmão grelhado, tem bife, tem, enfim, um monte de coisa que talvez você não encontre em outros lugares. Então, acho que vale a pena pela variedade. Mas US$ 100 é difícil, né? US$ 100 eu não poderia pagar 60. É meio foda, né? Mas vamos ver. Mas eu também acho que vai ser bom a gente sair de casa. Eu acho que não tem previsão de neve. Atualizarei aqui, vai aparecer na tela. Se essa mensagem estiver errada, mas eu acho que não tem previsão de neve. Eu acho que vai estar frio, mas vai estar sol. Então, assim, vai ser bom também sintetizar uma vitamina D fora de casa. Eu acabo ficando muito tempo dentro de casa e eu acho que isso me afeta de uma certa forma, porque eu vejo menos pessoas, eu vejo só meus alunos online, né? Então, embora seja muito bom, seja muito agradável conversar e tudo mais, é diferente de ter um contato, né, face to face. Então, acho que vai ser bom sair, faz tempo que a gente não dá um rolê, né? E é isso. Vamos lá, vamos passar esse café, vamos pegar uma coisinha pra comer. E aí, eu e você que está assistindo esse vídeo, a gente vai estudar, hein? A gente vai estudar. A gente vai estudar, porque não somos herdeiras. E nem só de bad vibes a gente pode viver a semana. Tem que estudar, meninas. Tem que estudar pra gente ser. Porque a gente já é bonita. Agora a gente tem que ser também inteligente, graduada, PhD, médica, sei lá o que vai acontecer. Mas estaremos lá no auge da hierarquia, rei de ouros, aqui, belíssimas, inteligentíssimas, diplomadíssimas. E é isso. Vamos lá.
meu povo. Já estou aqui a caminho do rolê. Comprei aqui um vinho e comidinhas. Estou aqui no meu Comunauto. Queria que fosse meu esse carro, gente. É um Kona. E eu amo dirigir Kona. Então, assim, muito bom. Vim buscar a minha colega, a Carol. Vocês viram ela no Natal. Acho que talvez a gente dê uns 10 minutinhos, porque começa às 8 e agora é 7h50. Eu nunca gosto de chegar às 8, sabe? Pontualmente. Como bom brasileiro, eu gosto de me atrasar aqueles 15 minutos de politesse. Então acho que eu vou entrar um pouco. E aí eu mostro pra vocês a continuação do rolê. E chegamos ao fim de mais um vlog aqui no canal. Como eu já falei demais nesse vlog, não vou me estender, né? Tô um pouquinho de dor de cabeça também. A gente chegou do restaurante japonês assim, gente, comemos demais. Pelo amor de Deus, a gente pediu muita comida. A gente foi pedindo uma coisa atrás da outra. Depois tava todo mundo explodindo. Então a gente chegou, eu tava com dor de cabeça e fui deitar um pouco, descansei. Já são quase 10 horas e eu ainda não comecei a editar o vlog. Então eu vou tomar um banho pra dar uma relaxada. O bom é que a gente pagou US$ 28 e eu não estou com fome. Ou seja, foi almoço e janta. US$ 14 a média, tá ótimo. Muito bom, amo comida japonesa, vocês sabem muito bem. E fechou bem a semana, né? Eu passei a semana toda meio borocochô, então foi bom ir no teatro, foi bom conversar com os meus amigos ontem, foi bom ir num restaurante japonês hoje e ter esses momentos assim na semana. Inclusive, só pra contar pra vocês, eu não filmei ontem porque, enfim, cheguei, a gente ficou conversando, um monte de gente que eu não conhecia. Tinha eu, 3 pessoas, né? Inclusive o host, né? O dono da casa. E aí, mais 2 amigas do doutorado. As outras pessoas eu não conhecia, mas assim, todas muito simpáticas. Todos franceses e eu. Então foi gostoso também, falei muito francês. Cheguei em casa às 4h15 da manhã, né? Ainda fui deixar, a hora que eu saí de lá, fui deixar uma amiga no centro, depois vim pra cá de carro. E aí eu fiquei podre, então acordei super cansado hoje. Mas não filmei por isso, eu fiquei. Estava vivendo e esqueci de filmar pra vocês, mas também não perderam nada. A gente ficou em casa comendo, bebendo, conversando, então nada demais. Mas é isso. Então hoje eu colhi as consequências de ser jovem e fiquei muito cansado. A minha dor de cabeça também é muito pela abstinência de cafeína, infelizmente, assim, né, é real, porque se eu não bebo café, uma xícara de café até umas 10 da manhã, eu fico com dor de cabeça o dia inteiro. E às vezes nem tomando remédio passa. Então eu tomei um Advil quando eu cheguei, era umas 5 horas. Agora são 10 e ainda não passou. Então tô com um pouquinho de dor de cabeça ainda. Então é difícil. Os 30 anos estão chegando e eu não estou mais no auge da minha juventude. Como quando eu madrugava e depois acordava 8 da manhã e ia pro próximo rolê. Isso não acontece mais, né, gente? Então, é isso. Muito obrigado por você que acompanhou esse vlog, por você que acompanha o canal, por você que interage. Eu fiquei muito, muito feliz com todos os comentários que eu recebi no meu desabafo da semana passada. O desabafo continua nesse vlog, né? Vocês vão ver que em breve trarei atualizações desse processo todo. E não esquece de curtir o vídeo, não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito, né? Me ajudem a expandir o canal cada vez chegue em mais pessoas. E também ativa o sininho para receber as notificações assim que um vídeo novo for publicado. E você vai conferir ele em primeira mão, tá bom? Uma ótima semana pra gente, que seja maravilhoso, seja uma semana mais enérgica, até porque eu preciso dar conta da minha apresentação de doutorado. Então, amanhã vou tentar começar a ler o texto, senão, no máximo, segunda-feira eu vou começar a me dedicar. São 50 páginas para ler, para resumir, para trabalhar. Então, quanto antes eu começar, melhor, para não deixar para fazer tudo no final de semana.
pra poder curtir um pouco o final de semana também. Tem o pessoal chegando em Montreal que quer sair comigo com o Rafa, então, enfim. Espero que semana que vem eu esteja mais nos eixos e consiga dar conta dessa finalização, ou melhor, desse meio de trimestre e consiga finalizar ele com êxito, como eu fiz as outras vezes, né? Um beijo pra vocês e a gente se vê semana que vem com mais um vlog aqui no canal. Tchau, tchau.